Rico, você tem uma equipe, passando a pré-temporada, você tem uma equipe que todo mundo está prestando atenção, é a Aston Martin. Afinal, a partir do último sábado, 1º de março, né? 1º de março, começou a era Adrian Newey na equipe. Iniciou o período de trabalho. Eu queria que você fizesse um comparativo. O que deu para ver da Aston Martin na pré-temporada? Eu, pessoalmente, tive ali algumas interrogações, mas a Aston Martin pode mudar ao longo do ano com a chegada do Newey, ou o foco do Newey você acha que vai ser único e exclusivamente 2026? Não, a galera tem que parar com isso. Eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes aqui no Telemetria ou no Pódio até. O Newey não fazia mais tanta diferença na Red Bull, sabe? Não é ele que desenhava o carro, não é ele que tinha a chave ali da performance do carro, sabe? Ele, com toda a experiência que ele tem, a bagagem que ele tem, ele decidia bastante coisa. Mas não era ele que criava mais. Tipo assim, claro que ele tem tanta experiência que ele olha e já sabe se, não, isso aí você esquece, aquilo ali tá bom, vamos para tal caminho e tal. Mas, mais uma vez, não é ele que fazia o carro da Red Bull nos últimos tempos. E até teve engenheiro que saiu de lá por causa disso, sabe? Saiu da Red Bull porque ficava na sombra ali do Newey e o cara era um monte de cara super crânio, inventando sistemas mirabolantes ali, e toda a fama ia pro Newey, sabe? E os caras saíram, muitos foram para Aston Martin, agora o Newey tá na Aston Martin também. A Red Bull deve estar de portas abertas para essa turma. Com certeza, para eles voltarem, né? Mas, de forma mais séria, claro que o carisma dele e a presença dele impõe respeito, impõe uma coesão que pode ser que a Aston Martin tenha perdido. Uma coisa que eu já mencionei também, a Aston Martin era Força India, né? Force India. E eu conhecia muitos engenheiros que estavam lá, que estavam super felizes lá, e a equipe estava crescendo e tal, e um dos caras que era o chefe do projeto do carro, né, de performance de veículo, o cara ele cuidava da toda a parte de suspensão do carro atual e baseado no que os pilotos diziam, ele desenhava o carro do ano que vem, sabe? Tipo assim, a suspensão, tô falando, tá? Não a parte aerodinâmica. E simplesmente, nesse crescimento absurdo da Aston Martin, decidiram que o que ele fazia ia ser distribuído em 3 engenheiros, sabe? Então tinha um que ia cuidar do carro do ano, um do carro do ano que vem, um do carro do futuro, sei lá o quê. E acabou que diluiu. E ele falou, cara, não dá, porque o que ele queria aplicar, a informação, a experiência que ele tinha adquirido no carro atual, quando ele tentava passar para o carro do futuro, diluía. E ele falou, cara, não tá certo isso, sabe? E ele foi para a McLaren, e a McLaren tá ganhando, sabe? E ele encontrou isso na McLaren, essa coesão, essa forma de trabalhar onde todo mundo tem dá a sua contribuição, sabe? Não tem diluição de poderes porque está crescendo de forma exponencial, sabe? Então acho que o Newey pode ajudar a Aston Martin nisso, de tentar aplicar mais ou menos uma estrutura mais próxima do que é na Red Bull, ou tentar fazer com que role essa coesão entre os diferentes departamentos ali, porque hoje está assim muito diluído. Eu acho que é pouco provável. Você vê que quanto mais a equipe cresce, no caso deles, eu estou falando, piores são os resultados, né? O Fernando fez um monte de pódio em 2023, 2024 já estava ruim, e esse ano começou com o pé esquerdo, sabe? Então, eu já, sobre o que eu vi nos testes, desapontado com a performance deles, a terceira equipe de trás para frente ali, mas sim, o Newey pode trazer essa coesão, não vou dizer team spirit, mas diria mais esse war spirit, sabe? Aquele efeito guerreiro, assim, de bora todo mundo se juntar, vamos esquecer as hierarquias ali e fazer um carro melhor para 2026. Mas para esse ano tá complicado. Agora, vamos falar da equipe que você conhece muito bem, ou conhecia muito bem, né? Porque a cada semestre tem uma reformulação lá na Alpine. Sai todo mundo, entra um monte de gente nova. Fecha a fábrica, enfim. O Rico, é inegável, né, que na parte final da temporada passada você viu ali alguma evolução e muita gente também colocando muita fé no que a equipe francesa pode mostrar. Você acha que isso é real?
Se for real, tem o dedo de Flávio Briatore, na sua opinião? E depois eu quero que você fale também do Jack Durham, né? Se você enxerga que é real essa especulação de que ele tem um contrato para 5 ou 6 corridas nesse início de temporada. Então, o Flávio é um mistério. Eu quando comecei na Renault em 2001, a gente estava desenvolvendo um motor muito, muito futurístico, com ângulo super aberto. O motor tinha 1 palmo de altura e 2 palmos de largura. Era um sapo esmagado na estrada, assim, sabe? E era tão aberto ver que com a combustão os cilindros se deformavam e tinha um monte de blow-by, né, que é quando o gás passa em volta do pistão. E a gente estava com pouca performance, com muito problema de confiabilidade. 2001 isso. 2002 melhorou, 2003 a gente ganhou uma corrida em Budapeste. O motor era muito louco, mas mesmo assim era muita dificuldade para fazer funcionar. Só que a gente estava, todos os engenheiros ali estavam trabalhando e cada vez os passos eram grandes que a gente estava fazendo. E o Flávio chegou para a gente lá na fábrica e falou: ó, vocês vão tirar o V10 do armário lá, aquele que a gente tinha em 2000, e vocês vão colocar tudo que vocês aprenderam nesse motor novo naquele lá e pronto. Sabe, o cara que vendia jeans, sabe, tipo assim, na cabeça da galera engenheira, o que esse cara tá falando pra gente? Pegar um motor velho daquele, e eu juro pra vocês que quando eu vi o motor que eu fui o primeiro a testar, o V10 antigo, porque a gente parou de usar ele porque ele só gerava até 17.400 RPM, só. E daí a gente queria um motor que pudesse girar até 20.000 RPMs. Então eu fiz um teste destrutivo de colocar esse motor no banco e ir até 21.000, até o máximo possível, para ver, medir vibrações, ciclismos e tal. E quando eu vi esse motor no banco, ele era um V de 72 graus. Ele era o contrário do outro, ele tinha 2 palmos de altura e, pô, era estreito, sabe? Era vertical o motor, sabe? Então você tinha um que era assim, o outro que era um aberto, assim, sabe? Daí eu falava assim, cara, não é possível que a gente vai voltar 5 anos atrás para fazer um motor desse e tal. E vou te dizer que essa ordem dele foi a melhor de todas. Porque esse motor que a gente tinha era tão confiável, mas tão confiável, que eu acelerei o motor a 24.000 RPM e ele não quebrou. Então a gente conseguiu colocar toda a tecnologia que a gente tinha desenvolvido em materiais, em revestimento, em combustão e tudo que você possa imaginar nesse motor, e funcionou pra caramba. E em 2004 a gente ganhou em Mônaco e em 2005 o Fernando foi campeão do mundo com ele, sabe? E até hoje eu não entendo da onde que o Flávio, qual é a bola de cristal que ele tinha para fazer uma escolha dessa, sabe? E o que ele está fazendo com a Alpine é mais ou menos nesse sentido também de ter uma boa visibilidade, sabe? Claro que todo mundo ficou super desapontado, decepcionado com a decisão deles de não andar com o motor Renault em 2026. A gente tem os números, a gente sabe que o motor da Renault estava funcionando bem, e que a base era boa e tudo mais. Só que quando você olha, você vê que a McLaren foi campeã do mundo com a Mercedes, você vê que eles fizeram um trabalho fenomenal, eles, quando eu digo a Mercedes, de 2013 para 2014, eles têm esse approach que faz com que seja realmente uma escolha sensata, sabe? Vai custar menos, vai ter um motor cliente que teoricamente vai ser um dos melhores, sabe? E ele trouxe pessoas que ele conhecia da época de 2008, 2009, quando ele estava lá ainda. Até um deles eu dei muita risada porque eu não esperava esse engenheiro voltar. Mas, anyways, é o que está acontecendo e sim, a Alpine está numa situação interessante. Eu colocaria eles em 5º lugar no ranking do que a gente viu em Bahrein. Então, o Gasly vai ter possibilidades de fazer umas corridas marcantes. E para responder a tua pergunta, Eric, o Durham é um cara que é muito legal, muito inteligente, muito motivado, mas eu não sei se ele não é um Mick Schumacher, sabe? Se ele não é um cara que é muito bonzinho, muito, muito bom, mas sem
sem aquele algo mais que um Gabriel desse mostrou, sabe? Entendi. Fiquei impressionado aqui agora. Mas você acha que é verídico essa questão do contrato de 5 ou 6 corridas? Você acha que ele pode ter topado e aceitado essa condição? Cara, sem entrar muito no passado, porque tem coisas muito ruins que eu vivi em 2008, 2009 com o Flávio. Esse cara, ele pode muita coisa, sabe? Então, acho que se ele decidiu que o Jack não vai fazer, não vai terminar a temporada, ele não vai terminar a temporada, sabe? Então, tem que ver quais são as cláusulas, quais são o que está em jogo, sabendo que todo contrato de piloto tem cláusulas de saída, né? Das duas partes, ambas as partes. Se o carro estiver muito ruim, o piloto pode sair por falta de carro competitivo. Se o piloto estiver muito ruim em relação ao companheiro de equipe, em relação aos pontos da equipe, tem essas cláusulas. Então, é de praxe isso. Então, acho que vai depender mais dele do que do contrato que possa ter o Franco Colapinto. Mas se ele fizer uma boa corrida, um bom início de temporada, eu acho que a equipe pode manter ele na equipe. A única coisa que a gente não pode esquecer é que esse é o ano de repetição geral, não sei como é que fala isso, ensaio geral, né, a gente fala, né? Porque ano que vem você não pode perder pontos com problemas operacionais, sabe? Você tem que estar afiadíssimo ano que vem, porque vai ser a temporada mais aberta dos últimos 10 anos, sabe? Então, acho que se alguma equipe não vai continuar com os mesmos pilotos desse que vai começar em Melbourne, tem que trocar antes do final da temporada, para já acostumar com a equipe, acostumar com o ritmo e estar afiadíssimo para o ano que vem.